Bom dia, queridos. Manhã de terça-feira. Terça-feira chegou e nós estamos aqui para mais uma devocional Café com Deus. Eu aqui, seu irmão em Cristo, Bispo Edson, para mais um momento de desfrute da palavra de Deus. Vamos desfrutar hoje do versículo 19 do capítulo 3 do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque 3, 19 diz assim: O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Sabe, queridos, como é lindo ouvir esta fala de Abacuque, reconhecendo que toda a força que ele tem, todo o poder que ele exerce, reconhecendo que tudo isso vem de Deus e fazendo de Deus a sua força. Esta declaração de Abacuque, com ela ele está dizendo: olha, eu faço de Deus a minha força. Ele diz: a minha força não é o meu intelecto, a minha força física, a minha força emocional, espiritual, não são os meus recursos financeiros, mas a minha força é Deus. Deus é a minha força, porque ainda que eu perca recursos financeiros, ainda que eu adoeça e fique fraco, fragilizado fisicamente, ainda que a minha mente falhe, Deus continuará sendo a minha força. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Aí ele fala depois: olha, os meus pés são como os pés do cervo. Os cervos são animais extremamente ágeis, rápidos, que é quase impossível seus predadores pegá-los. É só em emboscadas muito bem preparadas para eles caírem, porque eles não são pegos tão facilmente. Escalam, sobem, correm com uma velocidade incrível. E é isso que ele está falando. Deus tem me dado essa velocidade, essa aceleração na minha vida, ao ponto de eu fugir, de eu correr, de eu adiantar, de eu avançar com rapidez. Ele me habilita, Deus me habilita, me condiciona, me capacita, me dá graça para que eu ande em lugares altos. Ele está falando de posicionamento, de posição. Primeiro ele fala do que eu posso, de poder, de força, e ele fala: Deus é minha força, então eu posso todas as coisas. Depois ele fala de rapidez, de agilidade. Eu vou mais rápido, eu vou avançar com rapidez, eu terei avanços grandiosos, porque Deus me dá essa rapidez, esta aceleração. E depois ele fala de posição, lugares altos, posição. Deus quer nos colocar em posições elevadas, posições de destaque. É o que Abacuque está falando. Todos esses 3 itens neste verso. Mas eu preciso entender isso, que tudo isso eu encontro em quem? Em Deus. Então, se eu quero estar forte, preparado para enfrentar todo e qualquer inimigo, não importa se eu conheço o inimigo, se eu não conheço a força dele, o poder dele, mas eu conheço o Deus que me fortalece, ele me torna muito forte para enfrentar todo e qualquer desafio da vida, qualquer inimigo que se levantar contra mim na minha vida. Eu tenho que entender que esta força virá de Deus. Se eu quero acelerar em tempo onde muitos estão recuando, retrocedendo, parando, caindo, desistindo, se eu quero avançar e com rapidez, esquivando-me dos inimigos, das ciladas, de todos aqueles que têm tentado me destruir e me ver no fracasso, me ver na derrota, me ver fracassando, perdendo, eu tenho que entender que esta velocidade, esta capacidade, esta habilidade virá do meu Deus. Ele me habilita também a estar posicionado. Se eu quero galgar posições maiores nesse ano 2025, se eu quero crescer, se eu quero avançar, então eu preciso entender que é Deus que vai me colocar em lugares altos. É Deus que vai me fazer avançar.
Só Ele pode me colocar em posições elevadas. Então Deus me capacita a andar em lugares altos. Glória a Deus, aleluia. Isso significa, queridos, que Deus vai nos dar graça. Agora, é claro que isso também não significa que em todo tempo você vai estar só em posições elevadas por cima. Não, você vai ter que galgar essa posição, vai ter que começar de baixo, muitas vezes. Porque tem pessoas que querem pular etapas, queimar processos, e não é por aí também. Precisamos entender os modos operandos de Deus. Então, ocupação de lugares elevados é um privilégio. É um privilégio. E privilégios são para quem merece. Então eu tenho que estar merecendo isso também. Abacuque não declara isso sem conhecer a sua relação com Deus, sem conhecer a sua vida com Deus, sem entender como Deus já se movia e agia na vida dele. Ele tinha esse conhecimento. Eu declaro isso porque eu tenho vivido isso. Eu conheço Deus. Deus tem se manifestado assim na minha vida. Então eu posso confiar nele, porque eu ando com ele, eu vivo com ele. Ele é o meu Senhor, eu o amo, eu ouço a voz dele, eu obedeço a palavra dele. Eu ando em obediência e fidelidade, então eu posso declarar isso. Ele não era alguém que estava declarando algo emocional apenas, ou da boca para fora. Ele estava falando de uma relação que ele, de fato, verdadeiramente vivia com Deus. Então, se nós quisermos viver com o nosso coração nas alturas em Deus, tendo sentimentos nobres, elevados, em um contexto de tanta frieza e corrupção, tanta inveja, tanta perversidade, então nós precisamos buscar a Deus diariamente nas nossas vidas, nos submetermos à vontade dEle, porque Ele nos ensina a vivermos cada dia, sem nos preocuparmos com as coisas desta terra, com os problemas que a vida irá nos propor. Porque olhando para Ele, para o alto, nós iremos viver acima dos problemas e das circunstâncias. E acima do pecado. Colossenses, Paulo fala isso para a igreja de Colossos, lá no capítulo 3 também. Ele vai nos ajudar a superar as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Ele te habilita, ele nos condiciona, ele nos ajuda a lidarmos com aquilo que é novo, com aquilo que nós não conhecemos, e ele tem poder para transformar as nossas realidades. Precisamos confiar e obedecê-lo, porque ele é o único que pode adestrar, preparar as nossas mãos para o combate e nos fazer tão ágeis para cumprir os nossos objetivos e a nossa missão. Como a corça, como disse Abacuque. Só Ele pode fazer isso. Pai, que nesta manhã eu e os meus irmãos venhamos de fato nos lançarmos na Tua presença. Nós queremos, Deus, e sabemos que devemos colocar toda a nossa esperança e expectativa em Ti, porque no Senhor nós podemos confiar, o Senhor jamais nos decepcionará, os Seus planos não podem ser frustrados. O Senhor é poderoso, o Senhor é sábio, o Senhor é mestre, o Senhor é conhecedor, o Senhor é um Pai amoroso, um Salvador, que tem cuidado de nós. Pai, que os nossos dias sejam vividos debaixo da orientação dada pelo Senhor. Nos dirija, nos guie. Pai, nos fortaleça para que a nossa confiança esteja sempre em Ti e não em nós mesmos, não nas coisas desta terra, mas no Senhor. Que o Senhor seja a nossa força, que possamos viver em Tua presença, de acordo com a Tua vontade e com o Teu querer. Assim eu oro a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.